Olá, querido amigo, querida amiga. Este é o primeiro dia da jornada Salvo para Ser Santo e o tema do primeiro dia é Salvo por um Dia. Muito bem, nós queremos ver quais as razões que nós temos para adorar a Deus na primeira hora do nosso dia. E nós temos razões bíblicas para isso. O primeiro motivo está em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, um verso bastante conhecido, que nos diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como nós vimos aqui, é uma ordem de Jesus. Ele, que conhece o coração humano, sabe o quanto nosso coração é carnal e enganoso. E sabe que nós necessitamos dedicar a primeira hora do dia, antes de qualquer outra atividade, ter nosso tempo devocional, estar em conexão com o nosso Deus, religando ali o nosso ser a Ele, entregando a nossa vida ao nosso Deus. Essa seria a primeira razão pela qual nós devemos dedicar a primeira hora do nosso dia a Deus. Uma segunda razão é descrita em Salmos, no capítulo 139, o versículo 16. Este 139, versículo 16 de Salmos, é um verso impressionante. Olha o que está escrito. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Olha que impressionante. Deus tem um planejamento diário para a nossa vida. Ele já planejou. Isso não quer dizer que nós somos predestinados para que tudo isso deva acontecer. Deus tem um planejamento e depende de nós descobrirmos o planejamento diário de Deus para a nossa vida. Deus tem um programa diário para nós. Se nós dedicamos a primeira hora do nosso dia para relacionarmos com Ele, para termos momentos ali de comunhão, de meditação nas Escrituras, em oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito, Deus quer se revelar a nós. Deus quer revelar qual é o seu plano para nós. E é importante notar que Deus tem um plano diário, é uma questão diária. Todos os meus dias. Então, cada dia Deus quer se revelar. Cada manhã Deus quer se revelar a nós, falando qual o seu plano, o que Ele deseja para nós naquele dia. O que Ele quer que nós façamos também, que nós precisamos conhecer. Não é maravilhoso a gente entender que Deus tem um plano para a nossa vida? Eu gostaria de dizer para você também que em Mateus 6,34 diz, basta cada dia o seu próprio mal. O diabo também tem um plano para você. Ele tem um plano. O plano do mal, não é? A gente sabe que é de matar, roubar, destruir, enfim. O objetivo deste programa de Deus, de descobrirmos o plano de Deus, é neutralizar tanto as obras da carne, não é? Quanto as obras do maligno, o plano do maligno. Por isso, esta é uma segunda razão pela qual nós devemos buscar a Deus nas primeiras horas do nosso dia, para nós compreendermos qual é o plano de Deus, a programação de Deus para o nosso dia. Uma terceira razão, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, que o homem interior se renova dia a dia. É dia a dia que nós precisamos renovar o nosso ser, renovar o nosso interior. O plano de Deus é diário, não é salvo uma vez para sempre salvo, mas é que a cada dia a nossa salvação possa ser renovada em Cristo Jesus. E nós precisamos então estar aos pés dele, dedicar um tempo para meditar no que Deus está dizendo a nós diariamente.
O quarto motivo, a quarta razão pela qual nós devemos buscar a Deus nas primeiras horas do dia também é baseado num texto bíblico de Jeremias. Jeremias, o capítulo 15 e o versículo 16. Jeremias 15, 16. Olha que verso interessante e impressionante. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram deleite e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos Exércitos. Aqui está um quarto motivo pelo qual nós devemos buscar a Deus na primeira hora do nosso dia, para encontrar paz e alegria, gozo ao nosso coração. E neste verso, há 3 aspectos que nós precisamos destacar. O primeiro aspecto, achadas as tuas palavras. Veja, não é a palavra de Deus que vai até você. É você que precisa ir até a palavra de Deus. Nós precisamos ir até as Escrituras. Nós precisamos buscar. E não uma busca superficial, mas uma busca profunda. O próprio profeta Jeremias disse, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma busca inteira, completa. Quando nós buscarmos a Deus pela manhã, uma busca completa da vontade dele, do plano dele para a nossa vida, nós vamos encontrar paz e alegria. A primeira questão que deve ser frisada nesse verso é que nós devemos buscar, é nós que devemos procurar e iremos encontrar então a palavra. O segundo aspecto importante, logo as comi. Veja, o alimento para fazer efeito no nosso corpo ele tem que ser digerido. Ele tem que entrar na corrente sanguínea e ele vai alimentar as células. Da mesma forma, o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, as Santas Escrituras, ela precisa penetrar na nossa alma. Ela precisa penetrar na nossa mente e nós precisamos compreender as Escrituras. Nós precisamos ter tempo para que ela faça efeito em nossa vida e possa nutrir, então, todo o nosso ser. Esse segundo aspecto, logo as comi. Ela precisa fazer efeito. A Bíblia precisa fazer efeito. A oração precisa ser sincera. Precisa fazer efeito também. Não pode ser um mero formalismo religioso. Isso não nos levará a alimentar a nossa alma. Terceiro aspecto importante de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achadas tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o coração. Aqui está o resultado. Terceiro aspecto e muito importante. O resultado de nós termos esses momentos devocionais é que nós vamos ter gozo e alegria para viver aquele dia na presença de Deus. Passar o dia inteiro na sua presença com paz, com alegria. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Mas é que mesmo vindo os problemas, as dificuldades, nós vamos encontrar alegria. Porque nós vamos ter certeza que estamos diante do olhar de Cristo. Nós estamos na presença dele. Ele estará conosco ao longo do dia. Ele já falou para nós que ele tem um programa para nós. Nós já entendemos o programa de Deus. Olha que maravilha. Sabe, o meu desejo é que você, nesse primeiro dia de jornada espiritual, possa receber a paz do Senhor, todas as bênçãos prometidas ao dedicar o seu primeiro momento, a sua primeira hora do seu dia a Deus. Que você possa encontrar todas as promessas maravilhosas do nosso Deus para esse seu dia. Esse é o meu desejo, que você tenha um excelente dia na presença de Deus, que você possa se fortificar diariamente. Não perca nenhum dia da nossa jornada. Se prepare para que cada dia possamos estar juntos, a cada manhã, crescendo espiritualmente, dedicando nosso tempo, nosso momento ao nosso Deus. Até logo!